Paz do Senhor, minhas irmãs. Estou feliz mais uma vez de poder estar aqui junto com as irmãs. Embora de maneira online, né, minhas irmãs, mas eu já me sinto feliz. É como se eu estivesse aí juntamente com as irmãs. Hoje é dia 3 de maio de 2020. Nós estamos no segundo trimestre de 2020, falando ainda sobre a igreja eleita. E a lição de hoje é a lição 5, libertos do pecado para uma nova vida em Cristo. Amém, né, minhas irmãs? Nosso texto áureo diz assim: mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Por verdade prática. Por meio da maravilhosa graça divina, fomos libertos do pecado, perdoados e salvos da condenação, e ainda recebemos o direito à vida eterna. A nossa leitura bíblica em classe está em Efésios 2, de 1 a 10. Minhas irmãs, essa lição de hoje, ela basicamente vai nos dizer como estávamos antes de Cristo. Como ficamos quando recebemos a Cristo? E qual é o resultado disso para a nossa vida? Amém, né, minhas irmãs? Lembrando que nós somos filhos por adoção. Com isso, garantimos o direito de algumas bênçãos que nós vamos novamente rever aqui no decorrer dessa lição. Amém? Eu não costumo fazer, minhas irmãs, mas como todos os versículos, todas as referências estão voltados para a nossa leitura bíblica em classe, eu vou fazer a leitura. Eu gostaria que as irmãs me acompanhassem, pegassem aí, né, a sua revista e me acompanhassem. Tá bom, minhas irmãs? Está em Efésios 2, de 1 a 10. Vamos lá. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Versículo 1. Vamos para o 2. Em que, noutro tempo, andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito, que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também, antes, andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Então, irmãs, a nossa salvação é um dom de Deus. Nós em nada podemos acrescentar alguma coisa. Por mais que tentamos fazer algumas coisas, não. É dom de Deus somente através da graça derramada sobre nós por Jesus Cristo. Nós somos salvos. A nossa salvação, ela tem uma condição. É para todos, como nós já vimos. Mas ela tem uma condição: crer em Jesus Cristo. As nossas obras dantes eram obras ruins. Nós tínhamos atitudes de filhos da ira. Mas quando somos salvos, somos transformados em Cristo Jesus. Então as nossas obras são modificadas, porque nós somos novas pessoas. Mas não fazemos boas obras para ser salvos. Nós fazemos boas obras porque somos salvos, somos transformados em Cristo Jesus. Amém, minhas irmãs?
Então isso tem que estar bem claro. Nós ganhamos o direito de nos tornarmos filhos por adoção através de Jesus Cristo. E com isso participamos de alguns benefícios. Nós já vimos e vamos ver novamente nessa lição. Amém, minhas irmãs? Vamos lá então. Seguindo aqui, nós temos 3 objetivos para essa lição. Refletir sobre a nossa natureza pecaminosa, como éramos antes, de Cristo. Explicar que fomos vivificados pela graça de Deus quando encontramos com Jesus. E informar que nossa salvação vem de Deus e não das obras. É o resultado para a nossa vida, a salvação em Cristo Jesus. A título de introdução, algumas informações. A nossa condição diante de Deus era caótica, Nós vimos aqui, Éramos considerados filhos da ira. Éramos escravos, estávamos condenados à perdição e à morte eterna. O pecado passou da morte para a vida por meio da graça divina. O pecado não, minhas irmãs. O pecador, me perdoa. O pecador passou da morte para a vida por meio da graça divina, concedida por obra da misericórdia e do grande amor de Deus. A salvação divina por meio da fé. As obras não são o meio, mas o resultado da salvação. É o que nós acabamos de conversar um pouquinho, minhas irmãs? Nós fazemos boas obras porque somos transformados. Fomos transformados por Cristo Jesus e não para sermos salvos, Nessa seção da epístola, o apóstolo Paulo amplia o conceito de libertação do pecado, descrevendo-o como um favor imerecido dado por Deus aos salvos. A presente seção da epístola aos Efésios apresenta relevantes aspectos doutrinários da salvação. Ela fala, que a graça vem através de Jesus Cristo, que não é pelas obras, é dom de Deus. Nela, o apóstolo descreve a libertação dos pecados como um favor imerecido, dado por Deus aos salvos, a fim de que eles desfrutassem de uma nova vida em Cristo. Precisamos desfrutar dessa nova vida em Cristo, precisamos estar realmente transformados em Cristo Jesus, para alcançarmos a salvação. Tópico 1. A antiga natureza morta em ofensas e pecados. Diz assim: E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. É o primeiro versículo da nossa leitura bíblica, que é Efésios 2, de 1 a 10. A palavra ofensa tem o sentido de passo em falso de forma deliberada. O termo para o pecado descreve como aquele que erra o alvo. Em vista disso, o homem em sua natureza decaída é diagnosticado como morto, ou seja, uma declaração da real condição das pessoas sem Deus. Os pecadores estão mortos. A má conduta em que noutro tempo andastes refere-se às atitudes erradas adotadas na vida passada do salvo, antes da regeneração. Então, se eu sou regenerado em Cristo Jesus, eu não posso manter as mesmas ações que eu tinha enquanto não era regenerada. Isso é bem importante, viu, minhas irmãs? A nossa condição diante de Deus era caótica, novamente. Éramos escravos e estávamos condenados à perdição e a morte eterna. Vivificados pela graça. Aí encontramos com Jesus, O ato de misericórdia implica compaixão e simpatia para com os indignos. A carta aos Efésios ensina que, ao prover à humanidade o meio de escape da merecida ira, Deus não se mostra apenas misericordioso, mas abundante em misericórdia. Amém. Foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós. Enviou o seu Filho unigênito ao mundo para que pudéssemos viver por meio dele. Estávamos mortos e fomos vivificados em Jesus Cristo através de sua graça. 1 João 4:9 diz isso. O amor de Deus nos alcançou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas. Também na lição bíblica, no versículo 5. Isso significa que não éramos merecedores desse amor, mas que mesmo assim Deus nos vivificou juntamente com Cristo. Amém.
nos ressuscitou juntamente com ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Glória a Deus, né, minhas irmãs? A palavra juntamente indica que Deus concede ao homem os mesmos benefícios alcançados por Cristo, porque somos filhos por adoção. Então, a adoção também nos garante os mesmos direitos. Quais são esses direitos? A ressurreição, a vida eterna e o galardão nos céus. Amém. O pecador passou da morte para a vida por meio da graça divina, concedida por obra da misericórdia e do grande amor de Deus. A salvação não vem de obras, irmãs, é o tópico 3. Em Efésios 2, de 8 a 10, que está na nossa revista, Paulo revela que a salvação não depende de obras humanas, porque pela graça sois salvos, por meio da fé. É condicional, precisamos crer. Porém, uma vez salvo, o crente deve praticar boas obras. Mas não é por dever, é porque somos transformados. Somos outras pessoas. Fomos vivificados, estávamos mortos. Agora nós somos transformados. Ganhamos vida em Cristo Jesus. Por isso que precisamos evangelizar, levar a palavra, levar muitas pessoas, as que ainda não tiveram o grandioso privilégio de se encontrar com Cristo, que tenham essa oportunidade, a mesma que nós tivemos. Antes, como já foi dito, éramos considerados filhos da ira. Existem muitas pessoas nessas condições, precisando, clamando por ouvir a palavra do Senhor. E essa é uma função nossa. Precisamos colocar em prática, minhas irmãs. A salvação inclui a libertação da morte, da escravidão do pecado e da ira vindoura. Ao mesmo tempo, permite ao salvo desfrutar de todas as bênçãos espirituais, aquelas que nós ganhamos, né? Passamos a ter direito por sermos filhos da adoção. Os mesmos benefícios alcançados por Cristo: ressurreição, vida eterna e galardão no céu. A palavra graça é a tradução do grego charis, que significa favor imerecido. Minhas irmãs, está em Romanos 3 e 24. Ela mostra que a iniciativa para tornar possível a salvação veio da parte de Deus. Independe das nossas obras, irmãs. Todavia, ainda assim o ser humano é livre para escolher entre dois caminhos: salvação e perdição. Sua liberdade não foi eliminada, pelo contrário, o livre-arbítrio foi dado por Deus. Nós já estudamos isso aqui também. E a graça pode ser resistida. Pode haver uma escolha entre salvação e perdição. Está em João 7,17. As obras como evidência de salvação. Aqui Paulo usa duas negações para endossar a origem da salvação. A primeira expressão diz assim: isso não vem de vós. Está em Efésios 2, no versículo 8, parte B. Trata da salvação pela graça que provém de Deus. Eu vou ler esse versículo aqui, diz assim, vou ler inteiro. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Amém, né, minhas irmãs? A segunda ratifica que a salvação não vem das obras, o que indica não se tratar de recompensa de algum ato humano. Essas afirmações excluem a possibilidade de alguém ser salvo por esforço pessoal. Como a salvação é uma realização divina, agora somos feituras suas, criados em Cristo para as boas obras. Uma transformação ocorreu. Agora em Cristo somos uma nova criatura e as coisas velhas já se passaram. As minhas obras passadas não fazem mais parte da minha vida. Eu preciso fazer obras boas, mas não para ser salvo, porque eu sou salvo. Eu fui transformada, fui regenerada em Cristo Jesus. Amém. 2 Coríntios 5 e 17. A salvação é graça divina por meio da fé. As obras não são o meio, mas o resultado da nossa salvação, resultado da nossa transformação. Né, minhas irmãs? Conclusão. Antes da regeneração, éramos filhos da ira e condenados à perdição eterna. Por ato do amor divino, por meio da sua maravilhosa graça, nos tornamos filhos por
adoção. Amém, minhas irmãs? Eu espero ter contribuído um pouquinho, espero ter ajudado. Vamos continuar diariamente lendo a palavra do Senhor, acompanhando as leituras diárias que estão nas lições da revista, lendo as lições, né? A nossa próxima lição vai falar, deixa eu ver aqui, a condição dos gentios sem Deus, tá, minhas irmãs? Então, nesse tempo em que estamos em casa, né, longe das nossas atividades, vamos ocupar a nossa mente, né? Cada vez mais lendo a palavra, lendo a palavra. Isso só vai edificar as nossas vidas. Tá bom, minhas irmãs? Deus abençoe. Beijo grande para todos. Estou morrendo de saudades.